Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Eu me chamo Paulo Davi e hoje estamos começando uma nova série de leituras e comentários chamada de 7 vezes que Jesus repreendeu seus discípulos. Mas antes de começarmos hoje, eu queria felicitar todos os pais que acompanham esse canal e rogando a Deus que Deus continue os abençoando e continue se aproximando cada vez mais de vocês, de tal maneira que vocês possam refletir Jesus Cristo na vida de vocês. Hoje vamos falar sobre uma passagem que nós encontramos em Marcos, capítulo 4, do verso 35 a 41. Aqui, Jesus faz uma pequena repreensão a seus discípulos, mas que tem muito significado para nós. Vamos ler. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém poderia ler essa passagem e ficar assim pensando, mas se eu tivesse no lugar dos discípulos, eu teria ficado com medo da mesma forma, e eu teria ficado apavorado, eu teria também despertado Jesus. E é óbvio que qualquer um de nós teria feito isso. E o problema dos discípulos não foi isso. O problema dos discípulos que levou Jesus a repreendê-los não tem nada a ver com o fato deles estarem com medo da situação, apavorados. O problema não foi esse. Vamos ler o versículo principal e entender onde estava o problema dos discípulos. O verso se encontra no verso 40, né? Diz assim, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ora, todos nós, apesar de que essa passagem, ela primeiramente quer mostrar o poder de Jesus, né? Que repreendeu os ventos, né? Uma tempestade de vento, ondas altíssimas. E Jesus simplesmente repreendeu, né, o vento e ele se aquietou. Mas por trás dessa situação, onde o poder de Deus se manifesta através de Cristo, nós temos uma situação que levou Jesus a repreender seus discípulos. E Jesus não repreendeu seus discípulos porque eles estavam com medo, devido à circunstância. Ele não repreendeu os discípulos porque eles acordaram Jesus. Nada disso. O verso 40 diz, porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos naquele momento é que a atitude deles, o medo que eles estavam sentindo, não era apenas o medo da tempestade. A gente vê isso quando eles acordam o mestre e dizem assim, mestre, não se te dá que morramos, não se te dá que pereçamos. Veja bem,
que os discípulos falam para Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos? E muitas vezes é assim que nós pensamos de Deus. Nós temos uma visão incorreta de Deus. Nós achamos que tudo que Deus faz, tudo que Deus permite na nossa vida é uma espécie de castigo, é uma espécie de punição. Nós realmente temos uma visão distorcida de Deus. E os discípulos, obviamente, o Deus que eles conheciam era o Deus que os judeus construíram durante toda uma ideia de Deus que os judeus vêm construindo desde o Velho Testamento. Má interpretando as ações de Deus e má interpretando as palavras de Deus. A dureza de coração que havia no coração do povo judeu naquele tempo tinha a ver com a dureza que eles viam Deus. Eles achavam que Deus é duro. Tem uma parábola, né? Aquela parábola dos talentos, que tem um dos que recebeu um, ele escondeu e ele diz justamente para o seu senhor, quando o senhor quer receber o que ele tinha feito com aquele talento, ele fala assim: Senhor, eu sei que tu és duro, que tu colhes onde não semeia. E aquilo ali mostrava um problema no coração daquele homem. Ele tinha uma visão muito ruim do seu Senhor. E às vezes nós temos uma visão distorcida de Deus. E por isso nós nos tornamos tímidos, inclusive para orar. Nós pensamos assim: eu não posso falar isso, eu não posso pedir isso para Deus, eu não posso dizer isso para Deus, eu não posso ser o que eu sou na presença de Deus. Como se Deus esperasse de nós uma atitude que a religião espera, né? Onde as pessoas mudam a voz, onde as pessoas cantam, louvam, onde as pessoas, às vezes elas têm uma vida totalmente diferente, mas quando elas estão dentro do culto religioso, elas se vestem de forma diferente, elas falam de forma diferente, elas usam palavras bonitas, né, nas suas orações, e elas não são o que elas são. É isso que Jesus estava dizendo: por que sois tão tímidos? Por que vocês têm medo? O medo de vocês não é da tempestade. Parece que o medo de vocês é de mim mesmo. Parece que o medo de vocês tem a ver com uma ideia errada que vocês têm de Deus, meu Pai, e de mim mesmo. Essa frase, não te importas que morramos, está em muitos corações, infelizmente. Pela própria experiência religiosa, pela própria forma com que a religião apresenta Deus, incutindo medo, né? A religião ela sempre faz questão de deixar a pessoa com medo de ser castigado, medo de ser punido, e assim eles controlam as pessoas. É por isso que na religião as ações das pessoas ou vêm de medo ou vêm de barganha, como se Deus barganhasse: eu faço isso para ganhar isso de Deus. Essa é uma visão distorcida de Deus. E é por isso que muitas pessoas são tímidas, se escondem na presença de Deus. Elas muitas vezes, por ter uma visão distorcida de Deus, que foi transmitida pela própria religião, elas não entram na presença de Deus como elas são. Você já reparou que a religião ela tem um padrão, um modelo de homem, de mulher, de pessoa, uma máscara que todo mundo tem que usar. E muitas dessas pessoas ainda estão assim diante de Deus. Elas ainda não se despiram dessa máscara porque elas têm medo. E por que elas têm medo, elas são tímidas. E elas têm medo porque elas sempre examinam as circunstâncias das suas vidas, os problemas, as lutas, as tempestades, ou tudo aquilo que aparece na nossa vida como sendo algo que Deus enviou para nos castigar. Ou como sendo algo que Deus permitiu por ele ser sádico, por ele gostar do sofrimento. Isso é uma visão totalmente distorcida
de Deus. E Jesus veio justamente quando ele andava com os pobres e curava, e libertava, curava os leprosos, acolhia os publicanos, as prostitutas, ou seja, aquelas pessoas fora da religião. Ele estava mostrando quem realmente Deus é, como Deus vê o homem, como Deus nos vê. Não é à toa que João, lá na sua primeira carta, diz que Deus é amor. E até que nós possamos nos relacionar com Deus a ponto de entendermos que Ele se importa, sim, que nós pereçamos. Ele se importa, sim, com o nosso sofrimento. Ele se importa, sim, com as coisas que nós estamos passando. E muitas vezes as coisas não mudam porque nós ainda estamos como os discípulos estavam, né? Achando Deus não se importa que morramos, Deus não se importa que soframos, Deus não se importa com o que nós passamos. E assim nós não entramos na presença de Deus e não clamamos. Os discípulos fizeram certo em acordar Jesus. Pelo menos eles acreditavam que Jesus tinha poder, né? Mas havia um problema. Eles ainda não compreendiam que Deus se importa, que nós podemos orar, que nós podemos entrar na presença de Deus, que nós podemos ser nós mesmos na sua presença. Eu volto a dizer, a religião, ela passa a ideia de que para nós agradarmos a Deus, nós temos que deixar de ser o que somos. Deixar de ser aquilo que somos. Então nós temos que mudar nossa maneira de falar, nós temos que mudar nossa maneira de vestir, nós temos que mudar os lugares onde nós vamos, nós temos que nos afastar dos pecadores, nós temos que ir todo domingo na igreja ou todo dia que tiver culto, e ali nós temos um comportamento que nos é impresso e que nós passamos a vida inteira construindo, né, e usando essa máscara. E por que nós fazemos isso? Porque nós não confiamos em Deus. Não pode haver fé sem haver confiança. Fé é muito mais do que acreditar que Deus pode fazer. Fé é acreditar que Deus nos ama. E Ele se importa que morramos. Ele se importa que sofremos. Ele se importa com os problemas que nós estamos passando. E esse era o grande questão aqui, que levou Jesus a repreender, que levou Jesus a dizer, por que sois tão tímidos? Quando Jesus pergunta isso, é uma pergunta para os discípulos fazer para eles mesmos. Por que nós somos tão tímidos? Por que nós estamos com tanto medo? E ele diz, ainda não tendes fé? Não era uma questão apenas de fé no poder de Deus, mas é fé no amor e no cuidado de Deus. A fé que nos salva não é a fé que Jesus pode curar, que Jesus cura, que Jesus expulsa demônios, que Jesus faz milagres. Essa fé não pode salvar. Jesus fez muitos milagres. Jesus fez muitas curas. Jesus expulsou muitos demônios. Mas muito pouco daqueles que experimentaram isso realmente foram salvos. Porque a fé que salva é a fé no amor de Deus. É a fé no cuidado que Deus tem conosco. É a fé que Deus está presente, que Deus se importa, que Deus não apenas nos acolhe, mesmo sendo pecadores, mas que Deus quer nos abençoar, Deus quer cuidar de nós, Deus quer nos guiar, Deus quer nos livrar do mal. Deus importa sim que pereçamos, Deus importa sim que sofremos, e por isso nós devemos chegar na sua presença, primeiramente como nós realmente somos. Sem usar uma máscara, sem usar uma proteção, como se nós precisássemos ser protegidos de Deus. Se nós descobrirmos o nosso coração, se nós formos realmente quem nós somos, se nós confiarmos em seu amor, nós podemos orar que Ele vai agir, que Ele vai operar. Curas, milagres, livramentos, bênçãos para a nossa vida. Que nós não sejamos tímidos, que nós possamos ter fé naquele Deus que enviou seu Filho para morrer, para nos salvar, que enviou seu Filho para nos trazer de volta para Ele. Que Deus nos abençoe.